Deixa eu ver aqui. Entramos. Abrir. Eu queria que não ficasse assim. Bem-vindos! Bom dia! Em comemoração à Semana Mundial do Empreendedorismo Feminino, nós vamos fazer algumas lives aqui e temos algumas convidadas, entre elas a Juliana, e nós vamos comandar. Bem-vinda, Juliana! Obrigada. Nós vamos comandar a Denise. Oi, gente. Eu, Luzia, nós vamos comandar essa live, né? E a Juliana vai contar um pouco pra gente como que foi essa história dela de empreender. Então, Juliana, bem-vinda. Alta, Bem-vinda. Obrigada. Conta pro pessoal quem é você, tá? Qual a importância da CDL Mulher nesse momento e quais são os seus sonhos, os seus projetos, assim, para agora, né? Enquanto mulher empreendedora. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, meninas, você também que está nos assistindo, muito obrigada. Eu, na verdade, tinha uma vontade de empreender, né? Mas foi mais pela questão de ter que começar, né? Devido a uma situação que eu estava passando no exato momento e eu decidi, né, acreditar naquilo que eu já sabia fazer, né? Eu sou cabeleireira, faço terapia capilar, sou colorista, faço cortes, né? Tudo, penteados, né? Tudo que engloba aí a beleza, né? E eu tenho um salão, né, que se chama Sala de Princesa. E eu comecei, né, a empreender faz mais ou menos uns 4 anos. Quando você começou, qual foi a virada de chave que tu decidiu cobrar por isso? E se teve algum momento que tu falou, olha, dá pra eu ganhar dinheiro, né, viver isso aqui? Porque às vezes a gente começa a arrumando uma amiga. Qual foi o momento que tu começou a cobrar? Falou assim, olha, vou viver isso aqui. Por que tu profissionalizou isso? Olha, eu na verdade, antes de empreender, eu trabalhava em casa, né? Pela necessidade que eu tinha na cidade de Teresina. Eu sou teresinense, eu sou piauiense. E aí, acolheu. exatamente. E aí, assim, a minha virada de chave ela aconteceu quando eu cheguei aqui. Porque eu fazia meio que... Lá eu já tinha feito alguns cursos, aí comecei a trabalhar no salão para poder ter mais conhecimento. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse assim, não, eu preciso encarar, né? Então eu recebi também uma oportunidade primeiro, né? Antes de empreender em alguns salões daqui de Imperatriz. E aí o último salão que eu trabalhei... Então tu já trabalhou em algum salão? Sim, já trabalhei no Bela Flor, que não tem mais, trabalhei no Espaço VIP também, não tem mais, né? Trabalhei em alguns salões, né? E trabalhei com a No Renascimento também, né? E aí a gente começou o espaço lá em 2018, né? E a gente começou essa parceria. E aí depois aconteceu algumas situações e aí ela decidiu caminhar sozinha, né? Abriu o teu. E aí eu disse, agora eu vou ter que acreditar em mim, no que eu faço, em tudo aquilo que eu busquei, né? Em conhecimento, em cursos, né? Aquilo que eu me dediquei. E aí eu disse, não, agora vai começar. Eu tenho que começar a minha história, né? Não foi fácil, foi muito difícil, eu chorei muito, sabe? Muito mesmo. Eu fiquei, sei lá, o que eu vou fazer? Será que é isso que eu quero mesmo? Só um minutinho, pessoal, e assim, muita gente quer empreender, mas a gente precisa entender que o empreendedorismo, ele também gera desafios. E o importante é a gente não desistir, né, Denise? Porque nos primeiros momentos ali que você decide, ela tomou a decisão de avançar. Você precisa entender que vai vir os desafios, não é só assim, eu vou ser o meu chefe, eu vou acordar tarde. Ter liberdade, né? Aí é que pega liberdade. Se eu não fizer, ninguém. Então, a gente precisa entender isso, tá, gente? Então, o empreendedorismo, ele não é só acordar tarde, fazer o que eu quero, ser meu próprio chefe, não. Ele tem muitos desafios. E eu acredito que para a mulher, talvez ele se torne até um pouco mais. Porque a gente tem tantas demandas, né? Então, a Juliana está contando isso. Continua, Juliana. Então, né, eu sou mãe, né? Tenho 3 filhos. Inclusive, meu filho do meio vai casar. E aí, o chá de panela é hoje, a minha nova. Então, assim, é
assim, a gente tem que ter muita disciplina, né? A gente, quando vai empreender, a gente também tem que buscar muito conhecimento, né? Então, assim, esse ano foi um ano onde eu procurei trabalhar na gestão da minha empresa, né? Trabalhar de forma mesmo certa, né? Saber buscar pessoas, né? Assim como o CDL, né? Fazer esse network também, que é muito importante, né? Então, esse ano eu fiz também um curso que é o Empretec, foi através disso que eu também conheci a Luzia, e aí participei do projeto Empreender. Então, assim, gente, foi tanta coisa que eu busquei, fiz finanças do Sebrae, então, assim, entre outras coisas que eu busquei para poder gerir o meu negócio, saber realmente aonde eu tinha que focar, o que é que eu tinha que fazer, entendeu? Porque às vezes você tem até uma dona de cliente boa, mas você não sabe para onde o seu dinheiro vai, o que você fazer com ele, não tiver propósito, acaba que você vai ver o seu caixa tá negativo e aí você tá falida. E a Ju, empreendedora lá de trás, que começou, será se ela se imaginava, tá tão assim, hoje tão profissionalizada, com acervo tão bom, né? Uma gama de clientes, então assim, hoje o que tu falou assim, que nunca nem pensou, a gente conversando antes, ela falou que as coisas da vida dela aconteceram muito assim. E aí, como é que tu se olha lá atrás, assim, tu acha que tu desenvolveu como pessoa agora? Sim, eu melhorei bastante, né? Principalmente na questão assim, da disciplina. Quando eu fiz o Empretec, eu entendi assim, que eu não era tão compromissada com o meu negócio, sabe, na verdade. Eu achei que eu queria aquilo dentro de mim, sabe? Era importante porque eu precisava ganhar dinheiro para sustentar, né, os meus filhos, para ajudar, né? Eu sou casada, mas vocês sabem que hoje a mulher também ela ajuda muito. A gente acha que nem 50%, a gente é quase 80%, né? Porque a gente dá conta de casa, dá conta de marido, dá conta de filho, ainda tem que dar conta da empresa, né? E é isso. E aí eu sei que, pensando na hora que eu estava lá fazendo aquele curso, eu me desafiei, na verdade, né? Eu fiquei pensando, será que realmente eu tenho um compromisso comigo, compromisso com a minha empresa, eu tenho um objetivo realmente? E aí eu vi que naquela hora não, sabe? Que eu não tinha realmente, eu só estava ali, eu sabia que eu era uma boa profissional, que eu tinha buscado muito conhecimento, mas eu não estava sabendo aplicar isso, eu não estava mostrando para as pessoas isso, né? Então, assim, estava aqui dentro, mas nem eu sabia que eu queria isso, sabe? Eu costumo falar a respeito disso. Pessoal, muitas de nós temos a veia empreendedora, mas a gente não pode se basear só nisso. O que aconteceu com a Juliana, e eu recomendo para todo mundo que está aqui assistindo. É importante que a gente busque conhecimento para poder avançar. Então, muitas vezes a gente chegou até esse ponto, mas o que vai te levar para determinado ponto que você realmente deseja, aquela meta, aquele sonho que você quer alcançar, você vai precisar se preparar. E daí que entra a importância de fazer cursos, né? Então a Juliana, a gente se conheceu, né, através do Sebrae, do projeto Empreender também, que foi uma iniciativa lá da Associação Comercial, junto com o Sebrae, e hoje ela também está na CDL. Então hoje a gente está fazendo essa live aqui pela CDL, para falar da importância do empreendedorismo feminino e para convidar vocês mulheres a participarem, a fazerem network, como a Denise falou, e a conhecer um pouco mais de como gerir o seu negócio. Então, dentro da CDL Mulher, a gente tem mentorias. Hoje, inclusive, às 19 horas, vai ocorrer uma mentoria também. Então, se prepara, vá. Você vai conhecer pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, que é avançar o seu negócio. Então, a gente vai ter mentorias, treinamentos, a gente já está preparando, inclusive, workshop para o ano que vem. Então, o nosso ano, né, Denise, já começou dentro da CDL Mulher. E você não pode ficar de fora desse momento. Vamos lá? Vamos continuar? Agora a pergunta-chave aqui, gente, o importante desses bate-papos é porque a gente percebe que empreender é para pessoas comuns, como eu, como ela, porque às vezes a gente está na internet e a gente vê aquelas pessoas já avançadas lá em cima, no topo do mundo, e a gente se vê às vezes tão pequenininho aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, às vezes a gente vê aquela marca que tem várias fábricas, e eu olho assim e a gente vê que tudo começa por um começo. Ninguém começa grande, e aí ajuda
de um tempo atrás, a gente já está maior do que a que começou. A Lu também, eu também, né? Então eu gosto muito de ouvir essas histórias porque a gente se sente grande também, né? A gente vê que todo mundo teve um começo, que às vezes a gente só vê o fim, até a gente começa às vezes olha num salão assim, renomadíssimo, lá em outra cidade, aí fala, poxa, mas aquela pessoa também começou e a gente tem que trilhar o caminho dessas pessoas, e o bom de conhecer pessoas é isso. Antes de passar para a Juliana, pegando o gancho da tua fala, Denise, o que acontece? É importante dentro do empreendedorismo a gente não se comparar também com outras pessoas. Como a Denise falou, aquela pessoa teve um começo lá atrás, ela estudou, teve outras oportunidades, começou há mais tempo, né? Então, ela tem uma bagagem também. Então, eu costumo falar, principalmente para as minhas mentoradas, que você só deve se comparar contigo mesmo. Quando você estava lá, em que momento você estava um ano atrás? Hoje, como é que você está? Então você observa a tua própria evolução e não a evolução do outro, né? E o que eu gosto de fazer é exatamente, a gente não pode se comparar. O que a gente tem que fazer é olhar para quem está no lugar que não está e a gente seguir o caminho daquela pessoa. E quando eu falo no lugar, gente, às vezes não é uma pessoa que está acima de você, às vezes é uma pessoa que empreende, que é mãe, e que você olha para ela e você vê que ela deixou a casa dela, deixou os filhos dela, para você não se cobrar, justamente porque tem outra pessoa que também faz aquilo, não sentir um peso. Aquela pessoa que às vezes tem que sair, se deslocar de casa, aquela pessoa que largou o emprego para empreender. Então o bom de conversar é porque a gente consegue ver que não é só a gente, né, que enfrenta esses desafios. Agora a pergunta-chave, né, a gente já conheceu essa história. Qual conselho que você daria hoje para quem quer começar, quem quer vir para essa vida, se jogar nessa vida com base na tua bagagem? Um conselho bem forte assim que tu daria. Agora é responsabilidade. Olha, meninas, já que a gente está falando para uma empreendedora, né? O importante primeiro é você começar com o que você tem. Parece uma frase assim, meio clichê. Isso para mim foi o pior desafio, foi começar. Por quê? Porque eu coloquei coisas que eu achava que precisava e eu comecei a fazer lista de coisas que eu achava que tinha que ter, né, para poder começar. E eu fiquei pensando, então a gente pensa que às vezes a gente precisa da ajuda de alguém para começar. Eu falo no sentido assim, mas para mim começar um salão eu preciso de uma cadeira, eu preciso de um espelho. Só que assim, você precisa de você primeiro, sabe? Eu pensei assim, o que você sabe fazer? Isso é isso, então comece com o que você sabe, primeira coisa. Depois você vai, né, passar pelo processo de crescimento. Porque muita gente não quer passar pelo processo. E tem gente que quer se preparar antes, né? E às vezes a gente não tem tempo para isso, não dá para se preparar antes. Comece com o que você tem, no processo você vai se preparando, né? E é isso, então assim, eu comecei pensando, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu disse, não, eu vou começar, hoje eu tenho uma tesoura, pois acho que eu vou começar a cortar o cabelo. Eu não tenho um ar-condicionado, eu não tinha, gente. As minhas clientes iam para minha casa cortar o cabelo, era um climatizador que eu tinha, que minha sogra tinha me dado, sabe? E aí eu ficava meio que incomodada, me sentindo mal, porque eu queria dar o melhor para as minhas clientes, queria oferecer o melhor. Gente, mas era o que eu tinha naquele momento e eu comecei daquela forma. Então hoje já é totalmente diferente. Então hoje as minhas próprias clientes, né, elas chegam para mim e falam assim, Ju, eu estou tão feliz por ti. Elas vibram, então assim, eu fico mais feliz ainda porque eu tenho clientes de 6 anos, né, clientes de 5 anos, clientes de 3 anos, e as clientes que vêm até mim, elas indicam para outras pessoas, e não é por causa daquilo que eu tenho hoje, ou porque eu tinha antes, mas pelo meu profissionalismo, pelo aquilo que eu faço, né? Então assim, Ju, eu amo a tua escova. Olha, antes de vir para cá, eu disse, gente do céu, uma cliente ligou aqui rapidinho, quer fazer uma escova, e aí eu tive que atender essa cliente. Então assim, é muita correria. Mas apenas comece com o que você tem, acredite em você, né? E cresça no processo, faça essa caminhada e vá crescendo nesse processo. O processo ele é sempre importante, né? É verdade. Acho que é isso, a frase então dessa live é você precisa de você. Me pegou na hora que ela falou, você precisa de você. Porque, até porque não adianta você ter aquela lista toda que você precisa de você. Porque você se preenche, né?
ar-condicionado, mas não posso, não tenho condições. Mas eu não esperei ter o ar-condicionado, eu trabalhei com o que eu tinha, né? Aí eu queria o melhor secador, a melhor prancha, né? Então eu disse, não, ainda não tenho. Hoje eu já quero um secador que custa quase R$3.000, que não faz barulho, né? Então eu já estou buscando uma coisa melhor, né? Então é isso. Então, assim, por exemplo, principalmente na questão de fornecer produtos, né? Que eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha dinheiro, porque eu saí do salão onde eu trabalhava com a mão na frente e outra atrás, porque eu era prestadora de serviço, né? Eu não recebi nada. E eu não tinha nada, essa é a verdade. Eu só tinha vontade de vencer, né? E eu mesma, então eu acreditei em mim. O que eu fazia e botei pra frente. Pessoal, é importante, assim, tudo que a Juliana falou, de começar. Começa com o que você tem, você já tem uma bagagem, não fica dando desculpas. Às vezes assim a gente fica esperando o momento certo, ou então quando tudo for perfeito. E pessoal, não existe um momento perfeito para você começar dentro do empreendedorismo. Você precisa começar. Muitos começam pela necessidade, outros assim, de querer ficar dentro de casa cuidando dos filhos, principalmente as mulheres, né? A gente vê muita trajetória, eu converso com muitas mulheres que começaram assim também. Então a gente precisa começar, né? A Juliana teve essa necessidade também, porque saiu de um salão, queria também ficar mais próximo dos filhos. Então são fatores que influenciam demais. Mas lembrando, se você vai empreender, comece com o que tem, mas vá também se preparando na jornada, fazendo network, conversando com as pessoas que já viveram experiências parecidas. Então, um grupo como a CDL ou qualquer outro grupo que você desejar fazer parte, ele vai te ajudar nesse momento, né? A gente tem o Sebrae também que ajuda. Pessoal, e é importante também, Juliana, que se profissionalize, né? Que faça o seu MEI, então o seu CNPJ, porque você vai estar ali mais segurado, você pode comprar também coisas, né? Alguns produtos, alguns insumos para sua loja ou para, não sei, para o seu salão, né? Até mais em conta se você tiver registrado, né? A sua empresa. Procurar se profissionalizar. Isso, eu, inclusive, quando eu comecei o salão, o dinheiro que entrava, gente, não dava nem para fazer a compra do supermercado. E hoje, né, eu já não tenho mais essa preocupação, né? Então, assim, muitas coisas melhoraram na minha vida. Então, inclusive, até comprei meu primeiro carro. Ela vai contar isso, meu Deus do céu. Então, assim, tantas coisas acontecem na vida da gente, mas eu precisei, né, esperar o tempo, o momento, né? Então, assim, eu creio que ainda tem muitas coisas, né? A gente se inspira também em outras mulheres, né? Então, assim, eu acredito que eu só precisava começar. Ok. Denise, será que tem alguma pergunta aí para as meninas do Instagram? Nossa, o pessoal concordando aqui dos desafios da saída lá de emprego. Ok. Eu gostaria de encerrar e a gente postar essa e abrir outra postar. Pronto. Então, pessoal, nós vamos deixar uma mensagem final aqui para vocês. Então, empreendam. Parabéns para as mulheres empreendedoras. Hoje a gente está falando aqui em nome delas, né? Parabéns na Semana Mundial do Empreendedorismo Feminino. Obrigada também à CDL pela oportunidade de a gente estar podendo falar com vocês hoje. Obrigada também para a Denise, que cedeu esse local maravilhoso para a gente estar aqui. Tá? E Denise também é uma empreendedora de mão cheia, né? E quer deixar uma mensagem final, Denise? Gente, a minha mensagem final é essa que eu concordo com tudo que ela falou. A praia, eu que aprendi aqui hoje, você precisa de você. Isso me pegou muito. Eu amo ouvir histórias, eu amo compartilhar histórias, eu sempre gosto de pegar alguma coisinha. E é isso, gente, conversa, vai na raça. A principal ferramenta você tem, que é você mesma. E não precisa de listinha para começar, não, gente. É raça, coragem e persistência, né? A gente começar e acabar. Eu acho que é isso. Juliana, tua mensagem final aqui pra gente. Meu Deus. Em primeiro lugar, assim, minha mensagem final é agradecer sempre a Deus, né? Deus, ele é o mais importante na nossa vida, então eu dou toda a honra e toda a glória a Ele, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, se hoje eu estou com esse sorriso no rosto, a gente pode ter certeza que se apegue com Deus, que dá tudo certo. Deus na frente sempre. Amém. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente aqui. E a gente vai ter outro
lives, tá? Então, fica juntinho aqui com a gente. Obrigada e até daqui a pouco. Vai ficar salvo, né? Ai. Imagina encerrar aqui, como é que faz isso? Tá. Eita Deus. Denise, eu acredito que, na verdade, a minha história é até um pouco mais triste, na verdade,